Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Concurseiro, e aí, como foi a prova? 15 questões na prova de agente administrativo, tá? Para quem participou do nosso aulão em São José do Rio Preto, ou para quem fez o cursinho com a gente presencial, caiu aí todas as matérias que nós vimos: interpretação, regência, concordância, crase, tudo lá bonitinho para vocês, tá? Então vamos agora à correção das 15 questões de língua portuguesa da prova de agente administrativo de São José do Rio Preto, ok? Vamos lá, abrindo aqui para vocês. A versão que eu tenho aqui da prova é a versão 2, tá? Então, peço que vocês tomem cuidado aí, tá? Vão verificando certinho a versão de vocês, gabarito, tudo bem? Então vamos lá. VUNESP nunca decepcionando, sempre começando com um textinho pequeno para o nível VUNESP, né? Bem pequeno para o nível VUNESP, mas vamos lá. O que eu sempre falo para vocês, começar a resolução a partir do enunciado da questão. Então vamos ler e entender primeiro aqui, vou dar um zoom aqui primeiro, tá? Vamos entender aqui a questão primeiro, para depois a gente ir para o texto. Durante as conversas com a mãe, o narrador sente que ela sofria com os segredos da própria mãe, que morrera precocemente, contava mentiras sobre a família para satisfazer a curiosidade do filho, acabava por não expressar as lembranças que lhe vinham à mente, julgava desrespeitosa a insistência do filho quanto à história da avó, ou escondia fatos relativos aos antepassados por envergonhar-se dele. Então, uma questão aqui de interpretação, tá? Que a gente vai precisar retomar, vai precisar subir aqui para o texto, para ler, para entender, tá? Então, vamos lá. Tudo que ouvi dizer de minha avó materna devo à insistência com que abordei o assunto. Minha mãe gostava de contar casos da família depois do jantar, sentada à mesa da copa ou numa poltrona de couro na sala. Mas esse ela muitas vezes evitava com habilidade. Dizia que ainda era menina quando minha avó morreu, que as coisas que sabia tinha escutado entre os 8 ou 12 anos de idade, que a partir daí o convívio com a mãe ficou muito prejudicado, ou então que sua memória andava fraca ultimamente. A impressão que me dava, vendo-a passar o dedo em cima de um friso da toalha ou de um veio saliente do braço da poltrona, era a de alguém que no primeiro instante se recorda e no seguinte abafa compulsivamente as imagens evocadas. Os motivos alegados podiam ser reais, mas não era verdade que sua memória estivesse fraca. Pelo contrário, os anos pareciam beneficiá-la com as reflexões da velhice e a busca silenciosa de um sentido para a experiência. Além disso, era inevitável que mencionasse sua mãe como personagem relevante de sua história pessoal, o que acabou levando à composição de um quadro inteligível, ainda que sumário, dos sofrimentos de minha avó. Então vamos lá. O que é possível entender aqui sobre essa posição da mãe do narrador? Ela sofria com os segredos da mãe? Não, né, gente? Ele não fala que a mãe dela possuía segredos. Ela simplesmente abafa memórias. Contava mentiras sobre a família para satisfazer a curiosidade do filho? Não, ela não contava mentiras. Ela contava aquilo que ela achava ali oportuno. Acabava por não expressar as lembranças que lhe vinham à mente? Correto. Ele fala aqui, em um fragmento acima, que a mãe abafava as imagens. Ó, aqui, ó. Abafa compulsivamente. Opa!
abafa compulsivamente as imagens evocadas, ou seja, ela lembrava da mãe, mas ela preferia não não falar sobre as lembranças que ela tinha da mãe. Então, alternativa C. Julgava desrespeitosa a insistência do filho? Não, né? O filho insistia e ela contava aquilo que ela se lembrava. Escondia fatos relativos aos antepassados por envergonhar-se deles? Não, em nenhum momento deixa ali evidente que ela tinha vergonha do passado. Ela apenas fala que ela teve uma convivência restrita ali com a mãe, devido ao fato da morte precoce dela. Correto, pessoal? Então aí, questão 1, alternativa C pra gente. Ok? Então vamos lá. 2. Ao falar de si própria, a mãe do narrador permite que ele sinta-se desconfortável pelas perguntas que faz? Não, em nenhum momento deixa claro ali que ele fica desconfortável. Passe a se interessar mais pela história da família? Também não deixa claro ali isso. C. Conheça um pouco da vida da avó materna? Sim, uma vez que ele não a conheceu, né? Por ela ter falecido quando a sua mãe ainda era muito pequena. Aprenda a narrar os fatos da própria vida? Não, né? Em nenhum momento ele deixa claro isso. E entenda porque ela resiste a falar da própria mãe? Não, também não. Ela abafa ali por algum motivo, mas não deixa claro que motivo é esse. Então, 2 também, alternativa C. Ok? Então, vamos aqui à questão 3. A reescrita do trecho. Os motivos alegados podiam ser reais, mas não era verdade que sua memória estivesse fraca. Qual das alternativas abaixo preserva o sentido original do texto e mantém a norma padrão? Como os motivos alegados podiam ser reais, não era verdade que sua memória estivesse fraca. Aqui ele se utiliza de uma conjunção interrogativa, né? Como os motivos alegados podiam ser reais, né? Então ele destoa, deixa o texto incoerente. Então, elimina a questão A, alternativa A, ok? B. Para que os motivos alegados pudessem ser reais, aqui, ao utilizar a conjunção para, ele deveria dar um motivo para essas alegações. Aqui ele não dá, né? Não era verdade que sua memória estivesse fraca. Então, para que os motivos alegados pudessem ser reais, a mãe deveria realmente ter aí memória fraca. Não, né? Aí ele vem e nega. Então, deixa incoerente também. C. Ainda que os motivos alegados podiam ser reais. Aqui ele usa o modo verbal incorreto, tá? Ainda que os motivos alegados fossem reais ou pudessem ser reais, tá? Aqui ele usa o tempo verbal errado. Então, ignora. Caso os motivos alegados pudessem ser reais, a mãe teria memória fraca. Novamente, ele se utiliza aqui de tempos verbais contraditórios, tá? Deixando o texto incoerente, o que torna a nossa alternativa E a correta. Embora os motivos alegados pudessem ser reais, não era verdade que sua memória estivesse fraca, ok? Vamos à questão 4. Ih, eu fiz 4, né? Isso, 4. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. As coisas que sabia tinha escutado entre os 8 e os 12 anos de idade. A expressão destacada equivale a escuta,
Escutara, escutou, escutaria ou escutava? Tá, vamos lá. Escuta, ele escuta, presente do indicativo, tá? Tinha escutado é uma expressão que indica passado. Então, eu vou precisar de um verbo que esteja no passado, tá bom? Então, aqui, ó, escuta é presente do indicativo. Então, eu já elimino, tá? Escutara. Escutar indica passado. Então, eu vou ficar com ela por enquanto. Escutou. Escutou. Ele escutou. Presente. Perdão, presente não. Pretérito indicativo, tá? Então, vamos ficar aqui com ela por enquanto. Escutaria. Escutaria. Indica futuro, tá? Então, aqui eu também já elimino ela. E escutava. Ele escutava muito bem. Então, vou ficar com ela aqui, tá? Então, eu tenho três alternativas, tá? B, C e E, que os verbos estão conjugados no passado, tá? O que nós temos aqui é uma redução. Tinha escutado, é uma locução verbal. E nós precisamos substituir essa locução verbal por apenas um verbo, tá? Então, vamos lá. As coisas que sabia, escutava entre os 8 ou 12 anos. O escutava aqui no E é o pretérito, tá? É passado imperfeito, tá? Ele realizou aquela ação por muito tempo, tá? Ele realizou aquela ação por muito tempo, ou no momento da ação ele ainda escuta, ele ainda realiza aquela ação, o que não compreende ao que está no nosso enunciado. Ele tinha escutado, indica uma relação de algo que já acabou, tá? Então aqui eu já elimino. Tudo bem? Escutou. Vamos ficar com escutou e escutara, tá? O escutou, ele é o pretérito perfeito. Ele escutou, não escuta mais, tá? As coisas que sabia, escutou entre os 8 e os 12 anos de idade, ok? E o escutara, as coisas que sabia, escutara entre os 8 e os 12 anos de idade. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Por quê? Ele tem o pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado, tá? A alternativa C, eu tenho pretérito perfeito somente, que é uma ação que já ficou lá atrás, mas é uma ação só. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Eu tenho duas ações, ele tinha e escutado, tá? Então, eu tenho duas ações, pretérito mais que perfeito, alternativa B, tá? 5. No trecho, tudo que ouvi dizer de minha avó materna, devo à insistência com que abordei o assunto. Os termos destacados podem ser correto e respectivamente substituído por, vamos lá, tudo isso que ouvi. Aqui ele está se referindo a algo que aconteceu no passado, tá? Então eu já elimino A e elimino D. Por quê? Porque o isso, ele dá indicação de futuro, tá? Mas é o que aconteceu no passado. Tudo que eu ouvi, não ouço mais. Tudo que eu ouvi dizer de minha avó materna deu insistência com que abordei o assunto, tá? Então vamos lá. Tudo aquilo que ouvi dizer de minha avó materna devo a insistência com. E aí, da qual? Não. Porque seria a mesma coisa de eu dizer com assistência, com de. Aí eu teria sobreposição de duas preposições, o que estaria errado, tá? Então já elimino a B aqui também, tá? Com qual? Não. A expressão qual, ela exige a presença do artigo aqui, tá?
do artigo A. Então, com a qual, a insistência com a qual abordei o assunto, ok? Então, questão 5, alternativa E. Tudo bem? Vamos lá, 6. Assinale a alternativa regida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Vamos lá. Aqui, vamos lá, ó. É comum que apareça nos mais diferentes relatos de família histórias de muito sofrimento. É comum que apareça nos mais diferentes relatos de famílias. Ok? B. Existe famílias? Não, gente. O verbo existir aqui, ele vai precisar de conjugação. Ele vai ter que ir para o plural. Então, existem famílias cujos membros gostam de conversar sobre seus antepassados. Ok? C. Registram-se em diários, cadernos e álbuns fotográficos as histórias de muitas famílias. Ó, que lindo! Tá? Registram-se em diários, cadernos e álbuns de família. O que se registram? As histórias de quem? De muitas famílias. Tá? Concordância impecável. Por que não a B? A D, perdão. É interessante que os mais velhos procurem contar, tá? E E, sempre houve. O verbo haver aqui, ele é impessoal, então ele não vai admitir plural. Tudo bem? Então, a 6, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Vamos lá agora para 7. Isso aí. Aqui na 7, ele já traz um texto um pouco maior, tá? Mas nada comparado ao texto lá do agente de posturas. O texto do agente de posturas foi muito maior do que os textos apresentados aqui, tá? Então vamos lá. 7. O autor demonstra que está ultrapassada a ideia segundo a qual a agricultura A teria sido responsável por resolver o problema da escassez de alimentos, que impedia a fixação territorial dos indivíduos, possibilitado o aumento de produtividade de importantes espécies vegetais selvagens, raras e altamente nutritivas, levado à produção e ao armazenamento de grãos, o que se tornou possível o desenvolvimento do comércio. D. Elevado à produção de bens de consumo a níveis superiores àqueles alcançados pela Revolução Industrial. Ou E. Tornado possível o convívio pacífico entre os diferentes grupos sociais, como nobres, artesãos e sacerdotes. Precisaremos ler o texto. É uma questão de compreensão, tá? E a gente vai precisar recorrer aqui ao texto. Acreditou-se por muito tempo que, deixando-se de lado a Revolução Industrial, a produção de bens e consumo nunca aumentou de forma tão rápida e robusta quanto por obra da invenção da agricultura. Graças à agricultura, olha que ele já vai falar aqui sobre agricultura, hein? Uma ideia ultrapassada, pois o que? Pensava-se, ó. Graças à agricultura, pensava-se os grupos humanos puderam tornar-se sedentários e assegurar uma provisão regular, conservando os grãos. Como dispunham de excedentes, as sociedades puderam dar-se ao luxo de manter indivíduos ou classes, chefes, nobres, sacerdotes, artesãos, que não participavam da produção de alimentos.
No espaço de 4 ou 5 milênios, a impulsão dada pela agricultura e mantida por ela teria levado os homens de um modo de vida precário, ameaçado pela fome, a uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente em impérios. Então, já aqui nesse primeiro parágrafo, ele nos dá a resposta da 7, né? Então, o autor demonstra que está ultrapassada qual ideia? Que a agricultura teria sido responsável pelo quê? Por resolver todo o problema de escassez que impedia a fixação territorial dos indivíduos. Ok? Então, 7, alternativa A. Vamos aqui para a 8 agora. A referência aos indígenas das regiões desérticas da Califórnia cumpre no texto qual função? Embasar, esclarecer, confirmar, ilustrar ou enfatizar? Não dá para a gente eliminar nenhuma aqui, nenhuma é contraditória. Então a gente vai ter que ir lá no texto procurar qual é a parte, tá? E a gente encontra aqui no terceiro parágrafo a referência às regiões desérticas, ó. Vamos lá, aqui, ó. Descobriu-se, por exemplo, que os indígenas das regiões desérticas da Califórnia, onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade, consumiam uma grande variedade de plantas selvagens de alto valor nutritivo. Então vamos lá, aqui na 8, a referência aos indígenas dessa região desértica da Califórnia cumpre que função no texto? Embasar a defesa da necessidade de pesquisa sobre o tipo? Não, aqui no texto ele não fala sobre pesquisar elementos selvagens, tá? B. Esclarecer quais os tipos de alimentos consumidos pela população branca das mesmas regiões? Não, ele cita apenas uma região específica que consumia determinado alimento. C. Confirmar a ignorância desses indivíduos em relação aos recursos naturais existentes em seu território? Não, gente, eles não eram ignorantes por comer somente aquilo, era o que eles tinham para sobreviver, então era o que eles comiam, né? D. Ilustrar a ideia de que é possível o acesso a uma alimentação adequada sem que se pratique agricultura. Correto, tá? 8, alternativa D. Apesar deles não praticarem a agricultura, havia ali uma certa planta, né, uma certa variedade de planta selvagem que conseguia suprir todas as necessidades dele, tá? Então, 8, alternativa D, ok? 9. Assinale a alternativa em cujo trecho há uma comparação. Vamos lá, uma comparação. Tenho dois elementos, eu estabeleço uma relação entre eles. Vamos começar pela última, tá? Aí. Como dispunham de antecedentes, as sociedades puderam dar-se ao luxo de manter indivíduos ou classe. Não há comparação aqui, tá? Ele faz uma explicação da situação, mas não há uma comparação. D. Calculou-se que entre os povos que viviam da caça e da coleta de produtos selvagens, também não há nenhum elemento de comparação aqui. Eu preciso de dois elementos de comparação e não há nenhum. C. Meios geográficos que, por ignorância de seus recursos naturais, julgávamos miseráveis. Ele está fazendo uma comparação entre esses elementos? Não faz aqui comparação entre os elementos, tá? B. Graças à agricultura, pensava-se, os grupos humanos puderam tornar-se sedentários e assegurar uma provisão regular. Também não. Onde está aqui a nossa comparação? No quanto, tá?
Lembrem lá da figura de linguagem de comparação. Quem são os elementos comparativos? Eu preciso ter dois elementos e entre eles receber uma relação. E aí eu vou usar o quanto, tal como, que nem, assim como, o próprio como entre os elementos. Então, se eu dissesse, por exemplo, assim como você, eu fui bem na prova, tá? Então, o como aí vai funcionar como uma conjunção comparativa, o que não é o caso aqui na alternativa D. E, tá? Então, 9. Ah, tudo bem, pessoal? Opa, fiz caca. Só subir aqui. 10 e 11. 10. Sinônimos. Falamos de sinônimos no nosso aulão, hein, pessoal? Vamos lá. Uma pequena população branca subsiste com dificuldade. O tempo gasto com a procura de alimentos não excedia a média de 3 horas diárias. De acordo com o texto, né, não contexto ali, quais palavras e quais termos podem ser considerados sinônimos, tá? Uma pequena população branca avança com dificuldade? O que é subsistir? É sobreviver, é resistir. Então, aqui eu já ficaria automaticamente com as alternativas B e E, tá? Subsistir é sobreviver, é resistir. Então, vamos ao segundo elemento. O tempo gasto com a procura de alimentos não excedia. O que é não exceder? Não ultrapassar, não superar. Então, na 10, alternativa correta, alternativa B, tá? 11. Hoje, essa reconstrução simples e grandiosa da história humana jaz em ruínas. A expressão destacada apresenta o quê? O que nós queremos dizer quando falamos jaz em ruínas? Que algo está abandonado, que foi deixado, né? Edificações, construções. A gente passa pela estrada hoje, por exemplo, a gente vê muita casa abandonada, jaz em ruínas, tá? Está lá, né? A vegetação tomando conta. Então, quando ele fala jaz em ruínas, ele está se utilizando de sentido figurado para dizer que algo foi abandonado, tá? Então, 11, alternativa E. Certinho, pessoal? Vamos aqui para 12. 12. No trecho, terceiro parágrafo, ultrapassava 2.000 calorias por pessoa, média que inclui crianças e idosos. Os parênteses aqui, ele foi utilizado para quê? Os parênteses, ou muitas vezes a vírgula, ou até mesmo, né, o hífen, o tracinho, ele é dado para, ele é usado para trazer uma informação que vai complementar, tá? Aquilo que foi dito anteriormente, tudo bem? Então, ao utilizar os parênteses aí, o autor trouxe uma informação acessória, algo que veio para complementar a informação anterior, tudo bem? Então, 12, alternativa C. 13. O sentido indicado em colchetes associa-se corretamente à expressão destacada em. Então, aqui em cada uma das alternativas, ele traz um termo de destaque, né? E em colchete, qual seria a função dessa palavra em destaque, tá? Pesquisas entre os povos sem agricultura. Traz sentido de oposição? Não, não traz sentido de oposição, tá? Um porém, um mas, um todavia traria, tá? B. Essas eram as visões que prevaleciam até recentemente. Traz sentido de intensidade? Não. Intensidade é força,
tá? Então, um mais traria, tá? Prevaleciam até mais recentemente. O mais aí traria esse sentido, tá? Então, a B também não. C, uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente em impérios. Traz função de meio? Não, não traz função de meio, tá? O que seria o meio? É o objeto que você utilizou para alcançar um objetivo, tá? O que não é o caso aqui. D, uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para a alimentação. O para traz sentido de finalidade? Sim, ele vai nos trazer sentido de finalidade, tá? Qual é a finalidade dessas espécies de vegetais? Alimentação, tá? Então, para traz sentido de finalidade, tá? E por que não a E? Onde hoje uma pequena população branca subsiste com dificuldade. Não é o motivo, não é a causa deles subsistirem lá com dificuldade hoje, tá? No texto aparece qual foi a causa disso, mas a palavra com não é a responsável, tá? Então aí na 13, alternativa D. Vamos lá, as duas últimas. Na reescrita do trecho do primeiro parágrafo, dispunham de excedentes. O termo destacado, né, a preposição de, pode ser substituído por com, se a forma verbal dispunham foi substituída por. Vamos lá. Eu vou precisar de um verbo transitivo indireto regido pela preposição com, tá? Então vamos aí. E, vamos começar pela E. Quem usufrui, usufrui de algo, tá? Eu não utilizaria preposição com, então já elimino. Quem se aproveita de, também elimino, tá? Quem tem algo. Ele tem algo. Então, algo aqui é verbo transitivo direto. Também elimino. Quem possui, possui algo ou alguma coisa. Mesmo caso aqui, ó, verbo transitivo direto. Sobrou-nos a alternativa A. Quem conta, conta com algo ou com alguma coisa. Então, dispunham com, contavam, perdão, com excedentes, ok? Então, na 14, alternativa A. Última pra gente. Crase, linda, maravilhosa. Adoro crase. Então vamos lá. Há pessoas que se dedicam. Quem se dedica a algo. Ok, o verbo dedicar aqui ele vai reger a preposição a. Só que eu não posso colocar crase antes de verbo. Não posso. Se eu não posso colocar crase antes de verbo, eu já venho e elimino a de e a e. Ok? Vamos lá para a segunda lacuna. Sabe-se que existem aquelas que praticam agricultura e a. Posso colocar crase diante de pronome? Não, não posso. Então, novamente aqui, eu vou ter apenas o a. Tá? No caso aqui, singular. No caso aqui, perdão, singular não, plural. Tá? E as que recorrem. Então, eu vou eliminar a alternativa B, tá? Recorrem. E agora? E agora aqui? Quem recorre, recorre a algo ou a alguma coisa, tá? Então, recorre a preposição. Coleta o substantivo feminino.
crase, ok? Então, por enquanto, vou manter as duas, porque, ó, a C tem crase e a A também tem crase. Quem vai decidir aí é a última lacuna. A coleta de plantas selvagens. Opa, pegando. Desliguei a caneta, não vai pegar nunca. A fim de obter alimentos de origem vegetal. A fim é um advérbio, tá? Todo advérbio feminino leva crase. A direita, a esquerda, a medida de, a proporção de, tá? As locuções adverbiais femininas levam crase, tá? Então, alternativa A, certinho? Então, 15 aí pra gente na tela, alternativa A. Pessoal, ficou um pouquinho extenso o vídeo, afinal são 15 questões, língua portuguesa, a gente precisa ler texto. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês, tá? Até a próxima e muito obrigada.